Como nasceu o Espiritismo na Terra? Ninguém nunca soube o porquê da existência do Espiritismo. Ninguém nunca soube dizer a sua finalidade. Ninguém nunca soube por que surgiu o Espiritismo na Terra e quando. Ninguém nunca soube dizer a causa e a origem da missão espiritual. Ninguém nunca soube o porquê de sua existência. Que devia ser a primeira coisa que fará saber o porquê das demais coisas existentes neste mundo. Ninguém nunca soube dizer o porquê que vive em cima desta terra. Ninguém nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Ninguém nunca soube o porquê da existência deste mundo e de todos os feitos existentes. Ninguém nunca soube o antes desse mundo assim ser, e tudo assim ser o que era, e por que deixou de ser o que era para ser o que é. Ninguém nunca soube a origem de coisa alguma. E por isso os mistérios estavam aí, insolúveis, e o mundo considerado como um enigma, e os seres humanos considerados como uns enigmáticos, por não saber o porquê de sua existência aqui na Terra e a causa de sua existência. E de forma que o mundo era considerado um fenômeno misterioso sem solução. O resultado é que pensam que estão certos e vendo todas essas contradições e outras mais. O pensar que está certo é uma coisa e o estar certo é outra. E assim, nas primitivas épocas de fases longínquas que o mundo já atravessou, os modos de vida eram todos diferentes. O alfabeto que imperava era diferente, era o alfabeto do verdadeiro natural, o alfabeto astrológico que todos têm na palma das mãos. Este alfabeto de astrologia, em que todos viviam certos e muito bem, porque tinham um mapa como ainda tem de sua trajetória na vida, então, por esse mapa, conhecia e sabia todos os transes de sua vida, a bússola verdadeira da vida. E assim tudo dava certo na vida de todos, por ter este mapa que conduziu todos certos. O mapa natural da vida, o mapa consciente da vida, mapa trazendo toda a trajetória da vida da pessoa, para que nasceu, o que devia ser, onde devia morar, o que tinha que ser, o ofício, enfim, o mapa, discriminando tudo o que a pessoa tinha que fazer e tudo o que a pessoa tinha que ser na vida. E assim, viviam todos felizes e contentes por ter nas mãos a planta de sua trajetória na vida, o alfabeto e a aritmética. Mas com o tempo e a evolução já muito grande, nem todos se conformavam com o alfabeto verdadeiro, o natural da vida. E foi nascendo o descontentamento de uns tantos que foram os causadores, que inventaram um novo alfabeto, que é esse que aí está para dar expansão às suas vontades e a seus gostos. Por exemplo, nascia um filho de um governador ou de um ministro e trazia na palma das mãos o seu destino, o que tinha que ser, e vinha a indicação no alfabeto astrológico das mãos que o filho tinha que ser um lavrador, ou um sapateiro, ou um pedreiro, ou um carpinteiro, ou um ferreiro, uma profissão humilde qualquer. Então, o governador, naquela opulência, naquela euforia, sentia-se humilhado de ver seu filho, um operário, podendo dar condições melhores de vida. E assim foi que começaram a ir contra o verdadeiro destino de cada um. Nascia o filho de um ministro, ou de uma autoridade qualquer, ou de um personagem abastado. Na palma da mão estava para que nasceu o que devia ser, então não se conformava. Eu posso dar um destino muito melhor aos meus filhos. Não me conformo com este alfabeto.
apesar que sei que este é o verdadeiro, mas não me conformo com a verdade. É muito dura. E eu ter posse, ter posição e o filho ter que ser quebrador de pedras numa pedreira, ter um filho que nasceu com o destino de ser um caboqueiro, quebrador de pedras, de ser um lenhador do mato, de ser um soldado, enfim, daí é que houve o descontentamento com o alfabeto verdadeiro, e trataram de inventar outro alfabeto para dar expansão e gosto à vontade dos pais, que queriam que os filhos fossem grandes e não pequenos. E na mudança deste alfabeto, que foi o princípio deste que aí está, revoltou os habitantes dos astros, ou do espaço, como queiram interpretar. Revoltou o natural, do campo de astrologia. Então foi daí que os habitantes do espaço começaram a entrar em contato com os seres humanos, nascendo aí o primeiro passo do espiritismo na Terra. A causa foi esta, a mudança do alfabeto astrológico, por um alfabeto artificial inconsciente. Então houve a revolta dos habitantes do espaço, do mundo astrológico, e vieram em socorro da humanidade, já que não tinham mais o alfabeto astrológico para orientar. Então vieram os habitantes do espaço para orientar a humanidade. Foi esta a causa do nascimento do espiritismo na Terra. No princípio, houve muita dificuldade em aceitar. Como tudo no princípio, tudo é assim. É sempre difícil a aceitação. Então começaram os habitantes do espaço a se incorporarem nas pessoas. Uns a quebrar tudo dentro de casa. Outros ficavam desacordados vários dias. Outros começaram a falar diferente. E ninguém sabia o que era a doença. E isto tomou grande vulto nesta época. Diziam os sábios que foi nesta época dos sábios que isto era uma doença esquisita. Faziam tratamentos, tomavam remédios e nada resolvia. Então os sábios começaram a se reunir para descobrir o remédio para a cura desses doentes que estavam todos alarmados com essa doença esquisita, esses ataques. As pessoas ficavam duras, imobilizadas na incorporação dos habitantes do espaço. Então fizeram uma infinidade de reuniões para discutir e resolver esta situação. E um belo dia surgiu uma ideia. Quem sabe se isto não são almas do outro mundo que estão perseguindo estas pessoas? E todos admitiram a ideia. Vamos fazer aqui uma reunião e vamos convidar todas essas pessoas portadoras dessa doença esquisita e vamos sentar todos em uma mesa. E vamos pedir que todos fechem as vistas que a doença tinha sido descoberta. Eram almas que estavam perseguindo e que queriam falar qualquer coisa. Então, fechem os olhos, pensem nas almas. E foi aquela coisa, todos se incorporaram, bem dizer, a um tempo só. Então começaram a relatar a sua missão, para que fossem recebidos por todos. Diziam então: eu sou a alma de um tio falecido, sou a alma do avô, eu sou a alma do pai. Então todas as almas que ali estavam eram de pessoas falecidas, para que fossem bem recebidos. Foram obrigados a mentir. E assim foi que surgiu o Espiritismo na Terra. Daí a sua lapidação cada vez mais, seu progresso, sua evolução, cada qual funcionando de sua forma, do seu jeito,
de sua maneira, uma infinidade de formas diferentes. Criaram nomes, criaram tudo, criaram um magistério, a ciência filosófica e científica. Progrediu à sua maneira, e o baixo espiritismo, que é o de terreiro, progrediu da sua forma, da maneira mais conveniente. Então formaram dois magistérios, a magia científica e a magia negra, cada qual criando infinidades de coisas para fazer a sua cabala. Lendas, contos, histórias, cada qual progredindo da sua forma e do seu jeito. E foi assim que nasceu o Espiritismo na Terra e o porquê da existência dele. Então os habitantes do espaço, para serem recebidos pelas pessoas aqui na Terra, se identificavam como se fossem viventes encarnados aqui no corpo humano. Então diz: Ah, eu sou o santo, sou Ogum, sou São Jorge, sou São Cosme e Damião, os santos do céu incorporando nos cavalos, depois de serem puros, limpos e perfeitos, vir dançar batuque nos terreiros ao som de atabaques e beber marofo. Assim como se identificam como santos, se identificam também como espíritos de qualquer pessoa falecida. Que grande lapidação, que grande sonho dos que sonharam com falsas verdades. Se existisse espírito no corpo de alguém, todos viveriam felizes, porque morria um chefe de família e o espírito via orientar a esposa e os filhos que deviam de fazer. Se o marido fosse ciumento, trataria de com o ciúme levar a esposa para junto dele, e assim vice-versa. Ninguém mataria outro escondido com medo da represália do espírito e do espírito se incorporar num médio, num centro espírita, pedindo justiça do que fizeram com seu corpo e revelando tudo que se passou. Ninguém dava sumiço em ninguém, e ninguém queria matar ninguém, com medo da vingança e represália do espírito. E de forma que ninguém tem espírito no corpo. O ser humano é espírita porque o ser humano vive de experiências, experimentando tudo para acertar ou não. Então todos esses que incorporam nos médiuns, nos cavalos dos terreiros, são habitantes do astral, dos astros, do espaço, e não que fossem espíritos encarnados aqui na matéria, como costumam tratar os espíritos de pretos velhos, que até têm seu dia de honra, que é o dia 13 de maio. De branco velho não existe. Nos terreiros só incorporam pretos velhos, mas branco velho nunca incorporaram, e por isso não tem seu dia. Só quem tem espírito é preto velho, branco velho não tem. E assim só baixam também espíritos de pretas velhas, porque só pretas velhas é que tem espírito. E brancas velhas não baixam, porque não têm espíritos. Ah, se o ser humano tivesse espírito encarnado no corpo, que depois de morto fosse para o espaço, a vida seria um primor de maravilhas. Bastava a pessoa se desenvolver para receber os espíritos das pessoas falecidas. Assim a pessoa não precisava mais estudar. Era só receber o espírito que precisasse. Queria fazer uma planta. Chamava o espírito de um grande arquiteto. Vinha e executava a planta. Queria tocar um piano. Concentrava e chamava um Chopin ou um outro gênio qualquer na música. Queria receitar um remédio. Chamava um espírito de um grande professor em medicina. Enfim, a pessoa não precisaria mais estudar. Bastava se desenvolver para receber espíritos de pessoas falecidas, para resolver qualquer assunto. Se queria resolver,
se livrar de uma condenação, chamava o espírito de um juiz, de um desembargador, de um jurista, para esclarecer como podia ser absolvido. Então, diante disto tudo e de outras coisas mais, estaria provada a imortalidade. E de forma que no espiritismo filosófico e científico, os filósofos como Allan Kardec e Fenelon dizem que a reencarnação traz a purificação dos espíritos. Ora, desde o princípio do mundo que vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, reencarnando e desencarnando, para a purificação dos espíritos, já era para desde muito pelas reencarnações, desde o princípio do mundo, nascerem sábios e puros, e não burros e monstros. Porque desde o princípio do mundo, encarnando e desencarnando para a purificação dos espíritos encarnados, já era para desde muito só nascerem pessoas puras e boas, e não burros e monstros. Ninguém tem espírito no corpo, e sim, a humanidade, o corpo do ser humano é elétrico e magnético, ligado neste conjunto elétrico e magnético variante. A cabeça, que é o relógio, está ligada nessas duas energias, elétrica e magnética. E essas duas energias são a causa do pensamento. A magnética, o pensamento mau, e a elétrica, o pensamento bom. São duas energias variantes. Por isso, o ser humano é variante. A cabeça é um relógio com 7 ponteiros. As vistas, os ponteiros da visão. O ouvido, o ponteiro do som. A boca, o ponteiro do paladar. O nariz, o ponteiro do cheiro. Tudo que existe na vida do ser humano é inventado, criado, idealizado pelos seres humanos. E por isso cada povo criou sua religião e seu Deus. E por isso existe uma infinidade de deuses. Qual é o verdadeiro desses todos? Nenhum, porque Deus é um só, não existem duas verdades. A verdade é uma só. Qual é? É racional, a razão do mundo e tudo que nele existe. E é por isso que cada povo rege com sua Bíblia diferente uma das outras. Cada Deus desses criados pelo povo tem sua Bíblia, e são todas diferentes uma das outras. Então, qual é a Bíblia verdadeira se existe uma infinidade delas, baseadas em contos, histórias e lendas? E de forma que no Espiritismo existe uma partícula de verdade, que é a existência dos habitantes do espaço. Mas não está no Espiritismo a verdade das verdades. Por isso, o Espiritismo nunca definiu a razão do mundo, nem o princípio, nem o fim. Foi muito bom o Espiritismo para a lapidação da humanidade. É um curso primário aqui do astral inferior, e acima do astral inferior, que é o nosso mundo, existe o astral superior. Acima do Sol e acima do astral superior existe o mundo racional, com seus habitantes, que é a meta final da humanidade, o mundo real do animal racional. E para a pessoa conhecer o que é a meta final, tem que saber o que é a cultura racional. E assim o Espiritismo foi o primeiro passo para a humanidade encontrar na meta final o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque não há efeito sem causa. Se existe esta deformação racional, na qual nós somos animais racionais, é porque existe a causa que é o mundo racional, por não haver efeito sem causa. E continuando falando sobre os movimentos ou trabalho dos habitantes do espaço, os espíritos, eles têm a faculdade de se materializar da forma e maneira que entendem ou que é preciso no momento. Tanto se materializam como animais racionais, como
se materializam como animais irracionais ou como um engenho formado pelo ser humano. Eles se materializam dando forma de tudo que entendem, ou seja preciso, como bicho, como um monstro. E é por isso, devido a essas materializações, que muitas pessoas pensam que existe espírito no corpo de alguém, porque eles se materializam e se apresentam à pessoa como um parente, qualquer falecido, como um amigo, como um conhecido ou como um desconhecido, como um santo, como um demônio, e de forma que quem não conhece pensa que é espírito da pessoa falecida que se materializou ou do conhecido. Tudo isto por eles serem possuidores de grande força magnética, magnetizando assim as pessoas, se apresentando da maneira que entendem. E foi por isso que o clero denominou, dizendo que o espiritismo era arte diabólica, devido às materializações. Os padres tendo o espiritismo como arte diabólica, e assim como aqui na Terra tem pessoas para tudo, no mundo espiritual da mesma forma, porque eles são de dentro desta deformação entre o Sol e a Terra. Por isso são habitantes aí do espaço, em categoria superior ao ser humano, e vivem em contato com a humanidade por serem viventes do mesmo mundo. Eles são do mundo invisível, porque não são materializados, e o ser humano é do mundo da matéria. Então tem os bons, tem os maus e tem os marginais, assim como é a vida aqui na Terra. É no espaço também. Os marginais são os que estão na magia negra. Os melhorzinhos estão em linha branca de Umbanda, e os bons em centros espíritas, filosóficos e científicos. Os da magia negra são os feiticeiros em feição do mal. Os da linha branca de Umbanda fazem os seus trabalhos para o bem ou para mal. E os da linha filosófica e científica só na prática do bem, quando podem fazer. Quando não podem, dizem logo: isto é uma provação que você está passando. Como coisa que o Pai Eterno tenha prazer de ver o seu filho sofrer. Então usam as preces, que é um conjunto de palavras reunidas, sentimentais, para sugestionar as pessoas, impressionar e receber o fluido da autossugestão. E, por assim ser, pensando que está sendo bem assistido. Então, as preces não passam de um conjunto de palavras reunidas sentimentais para emocionar, sugestionar, atrair e catequizar. E todos esses trabalham na linha do curandeirismo. O filosófico e científico trabalha muito com a homeopatia e os demais com ervas, raízes, rezas e simpatias. Quando podem resolver, tudo bem, mas nem tudo pode ter solução. Então, o espiritismo não passa de um curso primário, por ser daqui da deformação do elétrico e magnético, que é o astral inferior, e todos eles têm a sua evolução, como tudo na vida evolui para chegar ao seu verdadeiro mundo de racionais. E nesses meios, as demandas dos maus que prejudicam e infelicitam as vítimas quando podem, destroem e arrasam quando podem, tiram vidas, dão vidas quando podem, porque nem tudo podem fazer, e por isso a magia negra é muito conhecida. O preto e o encarnado é a cor demoníaca de Lúcifer. Então usam tudo na prática do bem e na prática do mal. Tudo quanto
é de material, e assim está aí o grande pesadelo da humanidade, que se metem nesses meios sem conhecer, com a boa fé de minorar os seus males, e quando acaba, tudo ao contrário, pior ficando em tudo, sempre penando, sempre sofrendo, e cada vez é pior, até se desiludir de tudo e ficar descrente de tudo. Sempre demandando, sempre atrapalhados, sempre na miséria e sempre de mal a pior. Muitas vezes acabando atuados e obsedados e indo parar no hospício, como há muito foi constatado que o Espiritismo era uma fábrica de loucos, por o hospício estar cheio de vidas, está cheio de suas vítimas. E por isso Dantes era muito perseguido pelas autoridades, por se constatar grande número de doentes mentais, vítimas da atuação e obsessão e do fanatismo. De um certo tempo para cá é que houve liberdade de expansão espiritual e que vem prejudicando a humanidade, porque tornou-se um meio de exploração comercial. Dantes só existia casa de caridade e faziam a caridade. Hoje é como se vê exploração comercial, invenção de fazer cabeça, de fazer isso, de fazer aquilo outro. São tantas coisas para fazer, obrigações e mais obrigações, trabalhos e mais trabalhos para poder explorar comercialmente aos incautos. E que já vem, por causa disto, há muito caindo no descrédito, sendo a exploração feita de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos, comercialmente, os espíritos se tornando negociantes e assim dividiram-se em muitas linhas, cada qual do seu modo de praticar, e o povo ingênuo afundando cada vez mais nesses meios, na falsa crença de quem está caducando. Criaram um grande magistério, ministro da encruzadilha é fulano, ministro das matas é Beltrano, ministro do cemitério é Cicrano, ministro da cachoeira é fulano, ministro das praias é Beltrano, ministro das águas é Cicrano, ministro das pedreiras é Beltrano, todos com os seus nomes que não vale a pena minuciar. Recebem suas oferendas, suas mesas, seus trabalhos, seus presentes, suas homenagens, em função disto ou daquilo, ou do mal ou do bem. E os historiadores na venda de livros, histórias ou contos, cada um filosofando à sua maneira, à sua forma. E assim a exploração comercial é de toda ordem. Chama-se isto uma grande lapidação para os incautos. E depois de estarem encabrestados, e por isso são cavalos de orixá, ficam com medo de abandonar devido às represálias feitas pelos seus contendores. Se sair daqui, vai morrer. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E muitos querendo se afastar, não se afastam de medo do que pode acontecer. Que belo culto os incautos arranjaram para si mesmo, para ficar sofrendo as consequências da sua fé traiçoeira. O histórico disto tudo é muito grande, e mais adiante outros esclarecimentos.